Boa noite, professor. Aqui vou fazer a questão referente à terceira avaliação. A questão diz o seguinte: encontre uma solução para a equação diferencial do problema 1, satisfazendo as condições de contorno para y igual a 0 e y1 igual a 1. Como a questão já afirma, a questão está baseada numa questão de contorno, vamos basear primeiro. O item do exemplo 1, ele narra a seguinte forma: y igual a c1 exponencial de x mais c2 exponencial de menos x, trazendo como condições iniciais y igual a 0 por 0 e y1 igual a 1. Devemos verificar se as condições iniciais elas vão satisfazer a equação, a solução. A equação ela dá y, duas derivadas, menos y igual a 0. Mostrando isso, vamos começar a aplicar os valores de contorno. Baixar um pouquinho. Os valores de contorno que a questão pede. Vamos começar com y sendo igual a 0. y0 diz que para satisfazer a condição y0, em todo x ele tem que o y ser igual a 0. Então vamos lá. y0 é igual a c1, colocamos a equação novamente, ou a função, que seria c1 exponencial de x mais c2 exponencial de menos x. Aonde tiver x a gente vai fazer a troca, que ficaria c1 exponencial de x, o que x agora é 0, mais c2 exponencial de menos 0. A exponencial ela apresenta dentro do seu gráfico esse seguinte comportamento: nunca salientando o eixo x, ou seja, ela nunca toca o eixo x, ela sempre passa por cima, fazendo assim que a exponencial nunca zere. Então o que é que acontece? y0 dá igual a c1, exponencial de 0 passa a c1, mais exponencial c2, exponencial de menos 0 também passa a c1, fazendo que y0 seja igual a c1 mais c2. Para que seja satisfeita a condição que y0 seja igual a 0, então a condição inicial implica que, primeiramente, diz que y0 tem que ser igual a 0. Então, obrigatoriamente, C1 tem que ser igual a C2, que todos têm que ser igual a 0. Porque 0 mais 0, para a condição, vai satisfazer essa condição, fazendo assim que C1 e C2 sejam igual a 0. Satisfazendo assim a primeira condição inicial. Baixa só um pouquinho para ver se... Não, baixa. Isso. E agora vamos para y1. y1, na segunda condição, ela diz o seguinte, que para todo x, sendo 1, y também tem que ser 1. Então, se a gente fizer uma verificação na função, que diz que y de 1 vai ser igual a c1 exponencial de x mais c2 exponencial de menos x, a gente verifica que as constantes são 0. Por mais que as duas exponenciais, elas não venham a zerar, acontece que 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Fazendo assim que y de 1 seja diferente de 1. Ou seja, y de 1 não vai ser igual a 1. Y de 1 nessa condição inicial vai ser igual a 0. Fazendo assim que não possua uma solução essa condição inicial. Fazendo assim que, como a primeira função implica que C1 e C2 sejam igual a 0, fazendo assim que a gente venha a obter uma contradição dentro da segunda termo inicial.
Essa aqui, professor, é a primeira questão.